nossa Bíblia no Evangelho de João, João capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós vamos começar aqui, irmãos, entendendo a obra de Deus revelada por Jesus e nós vamos entender a obra do diabo. São duas obras distintas, são duas obras diferentes. Uma é obra de luz, outra é obra de trevas, uma é obra de vida e outra é obra de morte. As duas não se misturam, não se parecem. São dois extremos totalmente, o que, irmãos? Diferente. Então, João, capítulo de número 10, nós vamos começar aqui num versículo bem conhecido. Aqui no versículo de número 10, diz assim, ó, o ladrão, fazendo menção do diabo, aquele que não entrou no mundo pelo nascimento, você pode ler aqui em João capítulo 10, né? O ladrão, ele não vem senão, olha o propósito do diabo, olha a missão do diabo, roubar, matar e o que, irmãos? E destruir. Então, para um pouquinho aqui e olha para a irmã Dani. Irmãos, a gente consegue notar essa realidade, essa verdade desde o princípio, desde o livro de Gênesis. Quando Deus criou o mundo, Deus deu vida para o homem, Deus deu vida para o Adão, Deus deu abundância, Deus deu família, Deus deu saúde, Deus deu tudo para o Adão e para Eva. O diabo, irmãos, ficou satisfeito em ter alguém ali, a imagem, a semelhança de Deus, reinando, dominando, sujeitando todas as coisas? O diabo ficou faceiro, irmãos? E ele ficou de braços cruzados? Não, ele mostra a sua essência desde o princípio. Ele enganou a Eva trouxe aquela fruta para o Adão comeu então, desobedecendo a Deus. E o que o diabo encontrou ali, irmãos? Na desobediência, ele encontrou uma janela, ele encontrou uma brecha para acessar, irmãos, a vida do homem, trazendo o que? Morte, trazendo doença, através do pecado, separando o homem de Deus, trazendo o homem para as trevas, e ali, então, o homem se tornou uma presa fácil, irmãos, vulnerável à natureza de Satanás. Então, nós sabemos que ali entrou as brigas, entrou as enfermidades, ali entrou tudo que é ruim. Por quê? Porque deu acesso ao mal, deu acesso ao diabo. Mas qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é missão de redenção. A missão de Jesus, irmãos, é uma missão de salvação. Jesus, ele veio a este mundo se fazendo homem. A palavra de Deus diz que ele recebeu um corpo preparado por Deus. Para quê? Para ter um sangue puro, inocente. Ele se fez participante das lutas, das tribulações. Ele foi tentado em todas as coisas e ele venceu. Para o quê, irmã Dani? Para nos resgatar da morte, para nos resgatar das mãos do diabo. E aqui diz assim a missão de Jesus. E eu vim, aqui é Jesus falando, eu vim para que tenham o que, irmãos? Vida. Amém? E que vida é essa? Uma vida de dor, de amargura, de sofrimento, uma vida de doença, de enfermidade, de opressão. É assim? Irmã Dani, eu estou vivendo, mas eu estou vivendo assim, olha, parece que eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Essa é a vontade de Deus, irmãos? Misericórdia. Jesus, ele se manifestou para desfazer completamente com as obras do inferno, do diabo. Ele veio para nos trazer vida. Que vida é
essa é a natureza de Deus restaurada em nós. E quando eu falo, irmãos, a natureza de Deus restaurada em nós, eu estou falando aquilo que é bom. Eu estou falando uma vida com saúde. Diga, oh glória. Eu estou falando uma vida, irmãos, com paz. Eu estou falando uma vida, irmãos, com alegria. Porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor não há pouco não, mas há abundância do que, irmãos, de alegria. Então Jesus, ele disse, eu vim para te dar vida. Que tipo de vida é essa? Vida, o quê? Em abundância. Amém? Então eu quero que você guarde isso no teu coração. Volta um pouquinho atrás, irmãos. Eu já preguei aqui esse versículo, Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 7. Livro de Marcos, capítulo de número 7. Aqui, irmãos, a multidão analisando, observando Jesus curar, libertar, né? Ministrar vida sobre as pessoas. Qual a conclusão que os homens chegaram a respeito de Jesus? Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 37, diz assim, ó, e admirando-se de sobre modo. Como é que a multidão ficava, irmãos, diante de Jesus, assim, ó, de boca aberta. Amém? Me caiu esbuteado o bolso. Quando viu Jesus, eles ficaram como? Admirados. E o que causou admiração na multidão? Diziam, tudo faz. O que, irmãos? Bem. Tudo que Jesus faz, ele faz bem feito. Ele morreu, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele pegou as chaves do inferno e ele nos tirou do inferno, ele nos tirou das trevas. Diga, ô glória! Irmã, Deus me tirou das trevas por Jesus? Sim, Deus nos tirou das trevas. Deus nos tirou da morte e Deus nos deu vida. Mas ele nos deu vida em forma de punição? É isso? Deus nos deu vida cheia de problema. Irmãos, tem gente vivendo, buscando a morte, misericórdia. Alguém que está feliz, alguém que está realizado, alguém que está bem sucedido, vive buscando a morte? Sim ou não? Não. Então a palavra de Deus diz que tudo que Jesus faz, ele faz bem feito. Ele nos tirou da morte, ele nos trouxe vida, mas ele fez uma obra bem feita. Ele fez uma obra bem linda, irmãos. Ele fez bem esta obra. Ele nos dá salvação, mas ele nos dá uma vida abundante aqui na terra. Tem pessoas, né, que acham que estão sendo provadas por doença e enfermidade. Tem pessoas que acham que é normal. Ah, não, eu estou passando por essa provação na minha saúde. Deus está testando a minha fé. Irmãos, a palavra de Deus diz em Tiago que Deus não nos tenta com o mal. Deus não nos tenta, Deus não nos prova com o mal. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas fraquezas, pelas nossas concupiscências. A tentação, irmãos, é uma coisa humana, é uma coisa carnal onde o diabo se aproveita. Não é Deus provando a pessoa no mal. Você está entendendo? Nós precisamos entender e nós precisamos crer no que, irmã Dani? Que Jesus, ele foi um sacrifício. Jesus, ele fez uma obra e esta obra foi o suficiente para ele dizer está consumado. Essa obra foi suficiente, irmãos, para dizer está concluído. Para nos livrar da mão de Satanás, para nos livrar das doenças e enfermidades, para nos levar para perto de Deus, para nos levar para o céu. É uma única obra. Quem crê aqui que está salvo?
Irmão, eu estou salvo. Por que nós estamos salvos? Por que nós estamos salvos? Por quê? Olha só, o porquê que nós somos salvos. Apocalipse capítulo de número 1. Vamos abrir junto a nossa Bíblia. Apocalipse é fácil, né, irmãos? O último livro lá da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 1, falando aqui o porquê, como nós somos salvos. Apocalipse 1, versículo de número 5, fala assim, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos. Aí diz assim, ó, e o príncipe dos reis da terra. Aí diz, aquele que nos ama. Você tem dúvida do amor de Deus? A Bíblia está revelando, a Bíblia está dizendo que Deus, ele nos ama. E Jesus, ele nos amou e ele se entregou por nós. Aquele que nos ama. E em seu sangue, o que ele fez? Nos lavou dos nossos pecados. O que nos dá vitória sobre o pecado? O sangue de Jesus. O que nos dá vitória e nos dá salvação? O sangue de Jesus. A demonstração do amor de Deus foi dada através do sangue, através da morte de Jesus Cristo. Amém? Então nós não precisamos ter dúvida. Irmã Dani, eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você é um filho amado de Deus. E o teu lugar, irmãos, é o céu. Amém? Mas enquanto você estiver aqui na terra, você continua sendo filho de Deus. E Deus não quer só te levar para o céu. Deus quer que você tenha uma vida com saúde. Deus quer que o teu corpo seja curado. Amém? Uma mesma obra Jesus fez para nos salvar e para nos perdoar. E a mesma obra, o mesmo sangue que nos perdoa e nos salva, é o sangue que nos cura. Olha só o que aconteceu aqui, irmãos. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia, né? Vamos abrir juntos. Deixa eu achar aqui a referência. Jesus amado, perdi. Achei. Lucas 5. Eu li tantas referências de Lucas hoje. Lucas capítulo 5. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 5. Para você entender aqui o contexto, o que está acontecendo. Tinha um homem paralítico, coxo, e ele tinha 4 bons amigos que ficaram sabendo que Jesus curava, que Jesus libertava, e eles trouxeram esse amigo paralítico até Jesus. Quando eles chegaram, a casa estava cheia, estava amarrotada de gente, eles não conseguiram passar por aquela porta, não conseguiram passar por aquela multidão. Ainda mais, imagina você carregando como se fosse uma espécie de maca, né? Com o homem ali acamado, mas eles não se deram por vencidos. Eles subiram no telhado, eles cavocaram ali, né? Aquela terra, aquela argila, eles cavaram. E eu não creio que eles cavaram pouca coisa, porque desceu um homem por aquele buraco. E aí eles desceram, então, aquele homem paralítico, né? E quando eles descem aquele homem paralítico, Jesus fala algo para aquele homem e a multidão fica, como diz, com a pulga atrás da orelha. Peraí, por que Jesus disse isso? Quem é ele para dizer isso? O que Jesus disse, Madane? Fiquei curiosa. Lucas capítulo 5, versículo de número 20. Diz assim, ó. E vendo-lhes a fé, a atitude revelando a fé, as obras, né? Jesus disse ao paralítico, ei, homem, os teus pecados te são perdoados.
Olha aqui para a irmã Dani. Jesus estava falando de algo espiritual. Sim ou não? Vamos supor, a pessoa fez uma coisa errada. Ai, irmã Dani, me deu um frio na barriga assim. Eu tinha que falar a verdade, mas eu fiquei com medo. E quando eu vi, irmã Dani, misericórdia, a mentira saiu da minha boca. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo acende a luz vermelha. Opa, isso não é verdade. Natureza de Satanás. Você pecou. Você se afastou de Deus nessa sua atitude. O que a palavra de Deus diz? E se nós pedimos perdão dos nossos pecados, o nosso Deus, na mesma hora, é fiel e é justo para nós perdoar. O sangue de Jesus no mundo espiritual vem ali, nos lava, nos purifica de todo o pecado. Amém? Mas se o Brian olhar para mim, o Brian não sabe, vamos supor, eu falei uma mentira, o Brian não sabe. Eu falei a mentira, ele olhou para mim, naturalmente falando, não aconteceu nada. Ele nem descobriu que aquilo ali era mentira. Mas ali no coração, o Espírito Santo convenceu. E o quê? E eu me arrependi. E eu pedi perdão. Aconteceu alguma coisa exterior? Aconteceu? O Brian vai notar alguma diferença? Não. Então, os fariseus, olhando assim, eles começaram a perguntar: quem é que tem poder para perdoar pecados? Quem é que tem poder de fazer essa obra no mundo espiritual? Eles não conseguiam ver, eles não conseguiam entender. E aí, diz assim, ó, versículo 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, murmurar, debater, dizendo: quem é este que diz blasfêmias, né? E Jesus, porém, quem que pode perdoar pecados, senão Deus? Mas nós sabemos que Jesus era Deus em carne, né? E aí diz assim, versículo 22 agora: Jesus, porém, conhecendo até os pensamentos, olha como Jesus vê o oculto, olha como Jesus vê além do que o homem vê. E assim como ele vê além do que o homem vê, ele também age naquilo que o homem não vê. Amém, irmãos? Aí diz assim, ó, e conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: ei, o que arrazoais em vosso coração? Versículo 23, olha a pergunta que Jesus faz e nos leva a pensar: o que é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e o quê? E anda. O que é mais fácil, irmã Dani? Para mim as duas coisas é a mesma coisa. É ou não é? Para nós falar é fácil. Ei, teu pecado está perdoado. Mas tá mesmo. Ei, levanta e anda. Tá, mas levantou e andou? Eu só falei. Mas Jesus, ele tinha poder em mãos para fazer. Diga, ô glória. O mesmo Jesus que dizia, perdoado estão os teus pecados, ele verdadeiramente o que? Perdoava. E o mesmo Jesus que dizia, levanta e anda, o coxo levantava e andava. E o coxo levantar e andar, irmãos, é uma coisa visível. É ou não é? É algo de causar admiração aos homens. Peraí, eu conheci o fulano, ele era coxo de nascença. Ele era cego de nascença. É ou não é, irmãos? Mas quantos milagres assim Jesus operou? Nós duvidamos do poder de Jesus de levantar paralítico? Nós duvidamos do poder de Jesus de perdoar pecados? Mais uma vez eu falo, o mesmo Jesus, a mesma obra, o mesmo sangue, tem poder para perdoar pecados. E glória a Deus,
porque os pecados perdoados nós podemos habitar no céu. E assim como nós não temos dúvida da salvação, o mesmo sacrifício, o mesmo Jesus, é o Jesus que cura o nosso corpo. Irmã Dani, mas é uma doença crônica, o médico disse não vai ter cura. É assim, irmã Dani, desde que nasceu, é congênito. Irmã, desde o começo, desde o nascimento, irmã, vai ser até o final. Quem é que está dizendo isso? É Jesus. Jesus morreu na cruz para mudar essa situação. Jesus morreu na cruz, irmãos, não só para nos levar no céu, mas para que a gente possa ter uma vida abundante, uma vida com dignidade aqui na terra. Jesus não andou por aí só dizendo, ei, tá perdoado, ei, tá perdoado, ei, tá liberto. Não. Quantas curas Jesus operou? Posso ir mais além, irmãos? E quantas curas com salvação Jesus operou? Lembra que eu te falei que eu li bastante Lucas? Anota para você ler em casa. Se cumprindo a palavra ali de Marcos, né? Capítulo 7, que diz que tudo que Jesus faz, ele faz bem feito. Nós temos um exemplo lá em Lucas, anota para você ler em casa, irmãos. Lucas, capítulo de número 8, sobre aquela mulher que sofria de hemorragia. Lembra? Por que ela foi buscar Jesus? Porque ela estava há 12 anos perdendo sangue. E ela foi com fé e ela disse, se eu só tocar nele. O que diz? Se eu só tocar nele, ela dizia, eu sararei. Não era assim? Eu sararei, eu serei curada. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou as dificuldades, as limitações do corpo dela. Ela enfrentou o preconceito religioso, porque uma mulher com hemorragia não podia tocar nas outras pessoas, não podia estar ali em público, porque eles criam que ela contaminava tudo, e ela se achegou até Jesus, e ela tocou em Jesus, e a Bíblia diz, e saiu virtude. Jesus parou aí, irmãos. Jesus começou, ei, quem me tocou? Alguém me tocou, saiu virtude. Jesus não parou enquanto a mulher não falou o que havia acontecido. O que Jesus falou para aquela mulher? Filha, a tua fé te salvou. Oh, glória. Ela foi curada e ela foi salva. Tudo que Jesus faz, ele faz completo. Ele faz bem feito. Eu posso citar para você um outro exemplo de Lucas 18. Nós vimos Lucas 8, de Lucas 18, sobre o cego Bartimeu, o filho do Timeu. Amém? A palavra de Deus diz que ele estava sentado à beira do caminho, mendigando. Mas quando ele começou a ouvir falar que Jesus estava passando, que Jesus vinha, que Jesus operava milagres, ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a dizer, Jesus, o filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. A multidão mandou ele se calar, ele não se calou, ele clamou cada vez mais. Jesus disse para a multidão, ei, pega esse homem, traz esse homem para mim. A multidão trouxe até Jesus. E aí Jesus disse, ei, o que você quer que eu te faça? O que ele pediu? Que eu seja salvo? Foi isso? Ele disse, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. O que Jesus falou para ele? Que ele foi salvo. E juntamente, irmãos, com a salvação, a palavra de Deus diz que os olhos dele se abriram. E ele passou a enxergar. Jesus não deu só vista para ele, mas Jesus deu salvação para ele. Jesus não deu só salvação para ele. Aí ele falou, não, olha, o que importa é tu ir para o céu, mas aqui na terra aguenta mais um pouquinho seco. Foi assim, irmãos? Ele deu vista para ele enxergar aqui na terra. E ele deu uma vida, irmãos, no céu.
Guarda no teu coração essa palavra. Tudo o que Jesus faz, ele faz o que, irmãos? Bem feito. Lá em Filipenses, capítulo de número 1, fala que o Deus que começou a boa obra é fiel e é justo para completá-la. O nosso Deus não é Deus, irmãos, de obra inacabada. Amém? Ai, Jesus, posso falar? Você cancelada. Deus não faz obra de prefeitura, irmãos. Até o Brian riu aqui atrás da câmera. A gente só vê movimentação em época de eleição, sim ou não? Começa o negócio e se arrasta, um trabalha, os outros olham, misericórdia, o negócio não anda, não desenrola, não. Nós temos promessa. O Deus que começou a obra, ele vai o quê? Ele vai concluir, ele vai aperfeiçoar. Não é só para a eternidade, não é só para o céu, não. É um sangue, é um sacrifício. Se eu creio que eu sou salvo, isso não é difícil para Deus. Isso não é difícil para Jesus, a obra já foi concluída. Eu tenho que crer também na saúde. Para o que, irmãos? Para o meu corpo. Amém? Eu posso mostrar para você, bem conhecido, irmãos, que nem diz o pastor Jaime, até criança ascendente sabe. Vamos abrir a nossa Bíblia? Isaías 53. Irmã Dani, minha Bíblia já abre sozinha. Isaías 53. A gente fala em Isaías 53, a gente lembra, né, irmãos? Que pelas feridas e pisaduras de Jesus nós fomos curados. Sim ou não? Mas é só isso que diz Isaías 53? É só isso? Hã? Vamos ver aqui, irmãos, Isaías 53. Olha só que coisa linda a palavra de Deus. Isaías 53, versículo de número 10. Não é o 4, 5, não. Amém? Versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo. Jesus foi moído na cruz. A Bíblia diz que ele ficou desfigurado, não tinha beleza, não tinha formosura, os ossos dele ficaram expostos. Irmã Dani, Deus sentiu prazer em ver o filho dele daquele jeito. Não é que Deus sentiu prazer, irmãos, em ver o filho daquele jeito, não. A palavra até diz, irmãos, que Deus não pôde amparar Jesus naquele momento. Por quê? Qual era a obra que Jesus estava fazendo? Ele estava morrendo a nossa morte. Ele estava levando a nossa condenação. Ele estava se fazendo maldito naquela cruz. Então, a obediência, a salvação, aquilo que era necessário, agradou ao Pai. Por quê? Aí diz, fazendo-o. O que Jesus ficou, irmãos? Enfermo, né? Fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, pagamento, né, do pecado, verá a sua posterioridade, a descendência, a geração, né? E prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então a palavra diz que Deus tinha um único filho, e através desta obra de expiação de pecado, de substituição, através de um filho, hoje o Pai tem muitos.
Eu gosto de fazer essa pesquisa, né? Quem é filho de Deus aqui? Olha só quantos filhos o pai tem aqui nesse culto. Imagina quantos filhos o pai tem em Alvorada, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo. Quantos filhos de Deus já morreram, já partiram? Quantos ainda virão? Amém? Eu não quero a salvação só para mim, eu quero para minhas filhas. Não gosto de pensar muito nisso, né? Mas um dia eu serei vó. Espero que daqui muito tempo. Amém, irmãos? Então, através da entrega de um filho, o pai ganhou muitos filhos, né? Prosperou aquilo que o pai botou na mão do filho. Aí, foi fácil? Não, versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá, mas ficará como satisfeito, realizado com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará, né? Salvará a muitos, porque as iniquidades, os pecados deles levará sobre si. Olha que obra linda que Jesus fez, levando o nosso pecado, nos justificando, nos transformando filhos de Deus. Olha que coisa linda. Mas esse mesmo sacrifício, irmãos, que ele fez para tirar o nosso pecado, que ele fez para nos levar no céu, no mesmo texto bíblico, no mesmo capítulo, o versículo de número 4, que nós conhecemos, né? Verdadeiramente, sobre o mesmo corpo, com o mesmo derramar de sangue, levou sobre si o que? As nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas dores, né? Pelas nossas enfermidades, mas pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, o que diz aí, irmãos? Fomos sarados. Então, salvação e cura tem que andar juntos. Amém? Salvação e cura tem que andar juntos. Se eu creio que os meus pecados foram perdoados, eu não vi, sim ou não? Eu apenas acreditei que Deus me amou e que Deus me perdoou. É ou não é? Eu creio que Ele é fiel e justo para perdoar pecado. E o mesmo que é fiel e justo para perdoar o pecado, que eu só precisei pagar alguma coisa? Precisei fazer alguma coisa? Ele fez. E se eu acreditei que Ele perdoou os pecados, na mesma obra, Ele curou as enfermidades. Irmã Dani, o que eu preciso fazer para ser curado? A mesma coisa que você fez para ser perdoado. Entender, acreditar e tomar posse da bênção. E se o diabo vier na tua mente, no teu ouvido? Olha, tá doendo. Diabo, não ando pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu ando pela fé, eu vivo pela fé, eu creio. Jesus já levou, estava lá, estava no corpo dele. A conta já foi paga, eu já estou livre dessa doença, dessa enfermidade. O mesmo Jesus que diz, perdoado estão os teus pecados. É o mesmo Jesus que diz, levanta e anda. É o mesmo Jesus de quem Pedro falou, ei, Jesus Cristo te dá saúde.
Amém, irmãos? E aí a gente pode ver sobre isso, né? Sobre o crer. No versículo 1, lembra que eu falei que Isaías 53 não é só o 4 e o 5? Amém? Mas a gente pode ver o versículo 1, que pergunta: quem, pois, deu crédito? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem se manifestou o quê? O braço do Senhor. O que eu faço, irmã Dani? Creia! Irmã, mas eu não estou vendo. Lembra o que Jesus falou para Tomé? Lembra? Tomé queria ver os cravos. Tomé, irmãos, queria tocar nas mãos, no lado de Jesus. O que Jesus disse? Bem-aventurados, felizes, realizados, satisfeitos, aqueles que não viram, mas creram. O que eu faço? Primeiro eu creio. Eu acreditei. Imagina só, irmãos. Aquele homem paralítico. Jesus disse, levanta e anda. Ele precisou crer, sim ou não? Ele precisou tirar os pés da maca. E ele precisou se colocar de pé. Demonstração de fé. E aí aquele homem levantou e os fariseus, peraí, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. A gente não estava entendendo que Jesus estava perdoando, mas peraí. Ele só deu a ordem para o homem levantar e o homem levantou. Tinha como eles negar aquilo que eles estavam vendo? Sim ou não? Era visível. Era visível. Só que o problema é que às vezes a gente quer fazer igual os fariseus. A gente primeiro quer ver para depois crer. Jesus diz, não é assim. Você crê. Você crê. E depois você vê. Eu lembro que meu avô, irmãos, comprava a Bíblia letra grande. Ele usava um óculos fundo de garrafa. E ele ficava lendo. E um dia a minha avó disse assim, Salles, tu tá lendo sem óculos? E ele, é verdade, Marlene, nem sei onde é que anda meu óculos. Ele nem tinha se dado por conta. Quando ele viu, olha só, né? Então é assim, irmãos, vai determinando, vai crendo. Quando você se der por conta, uau, sumiu, desapareceu, aconteceu. Toma posse da bênção. O Deus que começou a obra é fiel e é justo para completá-la. Para nós terminarmos aqui, nós participarmos do propósito, né, do sangue do Cordeiro, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos participar do suco, determinando que é o sangue do Cordeiro. E nós vamos participar crendo desse jeito, dessa maneira. Que maneira? Apocalipse 12, versículo de número 11 diz: e eles o venceram. Venceram pelo que, irmã? Pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. Como é que eu venço, irmã Dani? Pelo sangue de Jesus. Amém? Aquele que nos ama, como é que Deus demonstrou o amor? Entregando o filho vertendo sangue. Aquele que nos ama, nos dá vitória. É no sangue. Amém? Então nós vamos participar agora e você vai determinar que você será curado, que você já é salvo, que você é filho de Deus, que não é só para o céu, mas é aqui para a terra. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com